Queridos, é do conhecimento já, né, da maioria, os que puderam estar aqui dia 31 assistiram online, o tema do ano de 2022, para essa casa, um novo tempo, e vivendo isso debaixo da graça de Deus. Eu quero, à medida do possível, começar a explicar e detalhar para a igreja o que Deus tem falado conosco e as coisas que nós acreditamos que irão acontecer a partir desse tempo chamado agora, né? Quem sabe nesse ano e até os próximos anos. Eu creio que a visão que Deus nos tem dado é uma visão também de longo prazo. E certamente Deus vai permitir que nós entendamos com muita simplicidade, com muita clareza, o que Deus vai fazer através da minha vida e através da sua vida. Nós sabemos que depois desse tempo de pandemia, muita coisa mudou na vida das pessoas. Nós ainda não temos noção muito clara destas mudanças. Quando passamos por um trauma muito forte, o ser humano tem a capacidade de ficar como que meio anestesiado, né? Ele sabe que está acontecendo alguma coisa muito estranha, mas ele não consegue ter noção real de tudo o que está acontecendo à sua volta. O que aconteceu nesses últimos 2 anos no mundo, não aconteceu nada semelhante nos últimos 100 anos, preste atenção. Nos últimos 100 anos, o mundo não havia passado e experimentado algo tão terrível que alcançasse um número tão grande de seres humanos na face da terra, como este que nós estamos passando. Então nós sabemos que as coisas, né, são extremamente complexas, mas nós não temos muita compreensão ainda do que aconteceu e as consequências disso que aconteceu, né? Por exemplo, nós vamos perceber algumas mudanças muito grandes na área do comércio, por exemplo. Nós não temos muita noção disso, mas o comércio está passando por uma grande transformação, né? A compra online, toda essa coisa, né, que já tinha, mas a pandemia acelerou muita coisa. Também eu observo com muita atenção o que está acontecendo na igreja, não apenas em Curitiba, no Brasil, mas também no mundo. Muito interessante, gente, muito interessante, né? Você olhar o comportamento de uma parte dos cristãos. Isso já tinha uma tendência, mas acelerou demais. O crente avulso. O que é o crente avulso? É o crente que ele se acha crente, né? Ele confessa Jesus, ele crê em Jesus, ele crê na Bíblia, ele ora, mas ele não congrega, né? Ele vive a sua fé isoladamente. Isso acelerou muito na pandemia. Eu não sei qual é a porcentagem desse número de pessoas, mas é uma nova maneira que as pessoas encontraram, pensando elas, de assim servirem a Deus. Porém, Jesus deixa muito claro que o cristianismo não é uma religião daquelas, como se cristianismo fosse uma religião, daquelas em que as pessoas têm uma filosofia, elas têm um estilo de vida solitário, que podem viver a sua fé de forma isolada. O cristianismo é comunitário. O cristianismo, a base dele é amar a Deus e amar o próximo. Então não é possível servirmos a Deus completamente dessa forma, mas tudo isso ainda vai ter muitos desdobramentos daqui para frente. Mas eu quero falar, né, de maneira especial para você que está aqui hoje de manhã, para você que está conectado e pensando em algumas coisas que Deus nos dará nesse novo tempo. Ele será um novo tempo para a igreja, ele será um novo tempo assustador para as famílias. Preste atenção. Esse tempo que nós estamos vivendo e que vamos viver
É um tempo que assusta comportamentos familiares. Coisas que estão acontecendo, que chocam. Ontem, a minha netinha estava lá na minha casa com 5 anos. A gente estava assistindo o jornal, era jornal. E apareceu uma cena no jornal, era uma notícia. E ela disse: vô, o que é isso, vô? O que é isso, vô? Isso pode? Eu falei: não, isso não pode. Isso não agrada a Deus, mas está existindo. Então as crianças estão chocadas com o que está acontecendo no meio de muitas famílias. E certamente nós precisaremos olhar para todo esse caos que o mundo está vivendo, né? Agora, na criação de uma nova terminologia para falarmos com as pessoas, não nos direcionando a elas como você, como homem, como mulher, né? Nem ter termos que não identifique o sexo da pessoa, né? Que é uma terminologia neutra. Tudo isso vai acontecer, tudo isso está acontecendo, né? Assustador, suicídio de adolescentes e jovens, assustador, muito assustador, né? O crescimento de depressão, todas essas coisas. Esse é o mundo que a gente está vivendo. E não há esperança de que as coisas vão melhorar daqui para frente. Virou ano, tudo vai melhorar. Não, as coisas estão assim. E Jesus disse que no final seriam bem complicadas as coisas. Nós estávamos aqui no domingo passado, e um culto super abençoado, muita coisa boa estava acontecendo, notícia boa. E no final daquele culto, a nossa irmã Iva, aquela profeta de Deus, ela pediu a palavra. E sempre que a Iva dá uma palavra, eu presto muita atenção. Porque nesses mais de 30 anos que essa mulher fala nessa casa, nunca, eu digo isso com temor diante de Deus, nunca houve uma palavra que ela deu que Deus não confirmasse. Ela é um ser humano, ela pode errar, ter um entendimento errado de alguma coisa. Mas todos esses anos, quando essa mulher falou nessa casa, Deus cumpriu. E eu estava querendo boas notícias, né? Eu preciso de boas notícias, que a coisa melhore. A gente precisa que a coisa melhore, né? A gente torce que a coisa melhore, a gente ora para que a coisa melhore. Mas ela disse: olha, ainda não vai ser agora. As coisas vão continuar ainda difíceis. Eu falei: meu Deus, alguns irmãos até ficaram chocados, né? Essa palavra na igreja, mas é a realidade que nós estamos vivendo. A gente estava tão animado que a Delta estava indo embora, agora apareceu a Omicron, e aí apareceu a gripe, e meu Deus do céu. Mas nesse contexto, eu estou falando, criando esse contexto de realidade, que às vezes nós não nos apercebemos que estamos vivendo, mas estamos, e como Deus quer usar a igreja no meio desta sociedade. Como Deus quer usar a minha vida no meio desse contexto familiar e desse contexto social. Qual é o papel da igreja para esse tempo, para esse novo tempo? O que Deus espera da igreja para este novo tempo? Eu quero ler com vocês Romanos 16, 24, que diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Estamos começando, né, mais um ano, como tantos outros que já vivemos. Para a maioria das pessoas que me ouvem, é uma experiência repetida várias e várias vezes. A virada, parece que muita coisa na virada de um ano. Parece que muita coisa na virada de um ano, ao mesmo tempo que o sentimento é que nada mudou, né? Vai virar o ano, mas virou o ano e parece que tudo continua do mesmo jeito. Assim, quando éramos crianças, que íamos brincar no pequeno córrego ou num arroio, num riozinho,
toda vez que entrávamos para brincar na água, tudo parecia igual. Porém, não percebemos que nunca tomamos banho na mesma água, nunca. Mas parece a mesma coisa. Assim também é quando chega um novo ano ou uma nova estação. Nunca um ano que chega poderá ser igual ou a repetição do ano que se foi. Todos vocês que participaram, né, desse ano de 2021, sabem o que aconteceu. Agora, o que Deus quer fazer nesse ano de 2022. Eu quero começar a colocar as bases para a construção dessa igreja unida, que será resultado desse novo tempo debaixo da graça de Deus. Shalom, uma só igreja. Imagino que esteja claro a todos nós que a salvação é uma das primeiras manifestações da graça de Cristo sobre todos os que creem. A salvação é uma das primeiras manifestações da graça de Cristo. Eu gostaria de afirmar isso bem claro com vocês. Nós somos salvos não pelos nossos méritos. Nós não somos salvos pelo que fizemos ou pelo que deixamos de fazer, mas nós somos salvos pela graça de Cristo. Efésios 2, de 8 a 10 diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, sejam boas, sejam más, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizado em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós, para que nós as praticássemos. Então, irmãos, queria deixar isso bem claro. Sua salvação, ela é resultado da graça de Cristo. Foi Ele que te redimiu, foi Ele que pagou o preço da sua salvação. Agora, eu gostaria de convidar você a pensar comigo nesta manhã, quais são as áreas na sua vida que você reconhece a graça de Cristo? Quais são as áreas? Paulo, ele era um homem que tratava muito com essa questão da graça. E nós, nesse novo tempo, precisamos também trabalhar e entender sobre esta graça de Deus. Nós vivemos dois grupos de pessoas no cristianismo hoje. O primeiro grupo são as pessoas, que têm, talvez as pessoas da minha geração, que são pessoas que creem na salvação pela graça, porém valorizam muito as boas obras, o comportamento cristão. Valorizam muito, a ponto de muitas vezes este comportamento tão valorizado quase substitui a graça. Quase que nós achamos que somos salvos, permanecemos salvos, porque somos melhores que os outros, não fazemos muita coisa que os outros fazem. E isso não pode acontecer, Isso anularia a graça de Cristo. Não, devemos ter boas obras, mas a salvação é pela graça. Diga, pela graça. Ok, porém, tem outro grupo. Esse outro grupo, que é talvez as próximas gerações agora, eles acreditam, que são salvos pela graça, porém não precisam ter nada de obras boas e nem obras santificadas. Eles podem viver de qualquer jeito, já estão salvos mesmo, não há nenhum comportamento que revele princípios de santidade. Então esses dois extremos, eles fazem parte do cristianismo desses dias. Nenhum nem o outro está biblicamente correto, porque a Bíblia fala da salvação pela graça, mas também a Bíblia vai falar de alguns comportamentos que Deus espera de nós. Então vamos pensar, como Paulo trabalhava essa questão do reconhecimento da graça. Diz assim: pois eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou,
e a sua graça para comigo não foi inútil. Contudo, não eu, mas a graça de Deus está comigo. Diga assim: a graça de Deus está comigo. Bem bonito, a graça de Deus está comigo. Você entende isso? Você compreende ter a graça de Deus com você? O que significa ter a graça de Deus comigo? Este reconhecimento de quem somos em Cristo é fundamental para termos saúde e maturidade espiritual. Vivemos num tempo em que a maioria das pessoas, pelo que me parece, tem um desequilíbrio na sua identidade. Uns se acham muito inferiores, outros se acham muito superiores. E Paulo, ele vai trazer uma centralidade na graça de Cristo. Ele diz: pela graça eu sou o que eu sou. Romanos 12:3 diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Deixa eu trazer uma palavra que nesse novo tempo da igreja vai fazer parte do meu e do nosso vocabulário: equilíbrio. Equilíbrio. Esta palavra será usada muitas vezes nesse novo tempo na casa de Deus. A visão que Paulo nos propõe é que o pensamento sobre nós mesmos tenha como base a graça redentora de Cristo, né? Paulo diz: eu sou o menor, mas depois ele diz: mas pela graça de Deus eu sou o que eu sou. O que opera em mim é a graça de Deus. Eu sou resultado da operação da graça de Deus. Eu sou resultado da operação da salvação. As minhas ações, elas têm como base esta graça que opera dentro de mim. Certamente, irmãos, certamente, a graça vai nos levar para andarmos em princípios do reino de Deus, e um deles tão desatualizado para aqueles que acham que uma vez que foram salvos pela graça, nada mais precisam fazer. Mas vamos prestar atenção de que a Bíblia, ela nos ensina como nós devemos conduzir e nos conduzir debaixo desta graça. Vamos lá, 1 Pedro capítulo 1, verso de 13 até o 15. A graça vai nos levar a uma caminhada em princípios de obediência. Diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, olha, presta atenção. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Olha só, né? Diga assim: filhos obedientes. Como filhos obedientes. Algumas pessoas estão pensando de forma errada que obediência e graça não combinam ou não podem andar juntos. A obediência é uma das características dos cristãos na Bíblia. A desobediência é que identifica os não crentes. Efésios capítulo 2, verso 1 e 2 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito, agora está atuando nos que vivem na desobediência. Obedecer ao Evangelho é sinônimo de conversão a Cristo. Obediência é um tipo de louvor que agrada a Deus. 2 Coríntios 9, verso 13.
Por meio dessa prova do serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os santos. A obediência ao Evangelho. Queridos, eu não sei se você percebe, mas como vai ficando difícil fazermos conexões bíblicas e tão simples, né? Quando nós falamos, aqui Paulo está dizendo assim, olha, vocês que têm essa graça, estão conectados pela obediência ao Evangelho. Para você, o que é obediência ao Evangelho? Você tem essa resposta? Né? Como nós obedecemos ao Evangelho? E como saberemos se estamos ou não obedecendo o Evangelho? Se caminhamos nessa graça saudável ou vivemos um desequilíbrio nesta graça? O que é que você faz por obediência ao Evangelho? Que caminhos você tem andado? E você pode dizer, esse caminho que eu ando é um caminho de obediência ao Evangelho. Tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo enfatizam a obediência como sinônimo de conversão. Mateus 28:20, disse Jesus: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, né? Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Um coração que vive debaixo da graça terá sempre grande alegria em obedecer a palavra e os princípios do reino de Deus. Vou repetir. Um coração que está debaixo da graça, ele vai sempre ter grande alegria em obedecer os princípios da palavra de Deus. Nós saímos de extremos e fomos para outro extremo. A sociedade ela é muito pendular, né? Ela está para cá, depois ela está para cá. A igreja também está seguindo este caminho pendular, né? A igreja era extremamente rígida e agora a igreja é extremamente liberal. Isso também na educação, na família, né? A família dos meus avós, a família dos seus avós, a educação era extremamente rígida. Eu lembro, não sei se você vai lembrar, mas eu sou do tempo que criança não participava de conversa de gente grande. Quem é desse tempo aí? Ó, meus coleguinhas aí, ó. Você já pensou, né? Uma criança de 4, 5 anos, ela não podia participar da conversa dos adultos. Não participava, né? Uma criança, ela não podia deixar comida no prato. Quem é desse tempo? Não podia deixar comida no prato, né? Porque tudo era extremamente regulamentado na família, tudo era regulamentado na sociedade. Porém agora, o que nós vemos na educação das crianças? Eu fico assustado com a falta de limite que as crianças hoje têm. É impressionante. Uma criança de 2, de 3 anos, ela enfrenta o pai e a mãe e os envergonha publicamente e eles não sabem o que fazer. Não sabem o que fazer. Eles não conseguem estabelecer o mínimo de limite na vida daquela criança. É assustador. É a sociedade pendular, né? Uma hora uma coisa, outra hora uma outra coisa. E eu não sei, irmãos do céu, eu não sei o que esses pais farão daqui a alguns anos. A igreja precisa, eu tenho olhado com muita atenção nesse novo tempo, a igreja vai precisar ajudar esses pais. Eu não quero vir aqui na frente apenas fazer declarações do que eu vejo. A pergunta que eu faço: como a igreja vai ajudar esses pais a educar os seus filhos de maneira saudável e que a graça de Cristo se manifeste na família? É isso que nós precisamos pensar. Como nós vamos ajudar nossos filhos, né, nós que já somos avós, a educar os nossos netos de maneira que o reino de Deus se manifeste neles?
guardar o coração. A família, a igreja, nós precisamos de equilíbrio. Nós precisamos, de olhar para a Bíblia e que o reino de Deus traga equilíbrio para nós. 1 João capítulo 5, verso 3 diz assim: porque nisto consiste o amor a Deus. Presta atenção. Nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Nisto consiste. Se você diz que ama a Deus, então você vai ter alegria em obedecer os seus mandamentos. E eles não nos são pesados. Não são pesados obedecer. A graça é a força capacitadora sem igual que viabilizou o ser humano a obediência que antes era impossível. Esse é um texto do livro do Luciano Subirá sobre graça. É a graça que faz com que nós tenhamos esta leveza para obedecer os princípios da palavra de Deus. É graça. Quando você tem esta graça dentro de você, você tem prazer nas coisas de Deus. Você tem prazer na meditação da palavra. Você tem prazer na oração. Você tem prazer no louvor, na adoração. Você tem prazer. Se você experimenta essa graça, se você não experimenta essa graça, fazer estas coisas ficarão muito pesadas. Se você tem prazer nessa graça, você vai ter alegria em congregar com o povo de Deus para adorar a Deus. É algo leve. Tudo que está fora da graça ligado ao reino de Deus será um peso para você. Tudo que estiver fora da graça do reino de Deus será um peso para você andar nesse caminho. Santidade será um peso para você se você estiver fora da graça de Deus. Será um peso manter um padrão longe da imundícia da pornografia se você está fora da graça de Deus. Mas se você está debaixo da graça, você terá alegria em viver uma vida de santidade diante de Deus. Isso eu falo para solteiros, isso eu falo para casados, porque santidade é um padrão para os filhos de Deus. Esse é o propósito de Deus. Se você está debaixo da graça, você com facilidade fugirá desse mundo sujo da imoralidade. A graça te dá esta condição, não será um peso para você. Qualquer coisa do reino de Deus, debaixo da graça, você terá alegria e facilidade para poder cumprir qualquer coisa. O que Deus falar com você vai te dar grande alegria, grande alegria. E o que Deus não pode revelar a você através da sua graça, porque você não a tem completamente, então será um peso, será um peso. Ezequiel 36, 26 diz assim: darei a vocês um coração novo, e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, em troca darei um coração de carne. O que Ezequiel está dizendo? Esse coração natural não recebe a graça de Deus, não entende a graça de Deus, não entende o favor de Deus. Mas ele diz: eu vou tirar esse coração, eu vou dar um coração de carne, que é um coração sensível à voz de Deus, que tem prazer nas coisas de Deus, é inclinado naturalmente para a obediência. Não precisa, meu Deus, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, mas ele é motivado, por esta graça para poder agir segundo aquilo que é a vontade de Deus. Esta graça na igreja precisa ser vivenciada para que o mundo receba esta graça também. A graça transformadora de Cristo, ela precisa estar dentro de mim e dentro de você nesse tempo. Essa graça, ela vai se manifestar de muitas maneiras. 1 Pedro 4:10.
1 Pedro 4:10, está escrito assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente, olha gente, que palavra, administrando fielmente a graça de Deus em múltiplas formas. Cada um exerce dom, que dom? Paulo diz, cada um exerce o dom. Pergunta que eu te faço, qual é o seu dom? Que dom essa graça deu a você? Cada um exerça o dom que recebeu. Você recebeu o dom? Você está administrando bem esse dom? Como nós precisamos, irmãos, ler a Bíblia e pedir que o Espírito Santo nos ensine. Como a igreja precisa, e esse novo tempo na igreja vai precisar que nós ensinemos a palavra de Deus ao nosso rebanho. Isso vai ser algo muito interessante, eu estou certo disso. Porque à medida em que nós vamos falando da palavra com clareza, para algumas pessoas fica confuso. Mas eu tenho o dom de Deus? A Bíblia diz que eu tenho, mas que dom eu tenho? Qual é meu dom? E como eu estou administrando o meu dom? Parece que muitas coisas da Bíblia não têm a ver com a gente. Mas Pedro está tratando disso numa particularidade para mim e para você. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Por isso que a igreja é coletiva. A igreja não é do um, a igreja é do nós. Exerça o dom para servir os outros. Eu estou muito animado de construir essa igreja simples, onde as pessoas entendem o seu lugar no corpo de Cristo, onde as pessoas entendem o seu lugar na igreja, onde as pessoas entendem o que Deus as chamou para fazer, e elas o fazem com muita alegria. Não importa na simplicidade que isso possa acontecer, não importa, mas você vai exercer o seu dom com tanta leveza e com tanta graça, e você vai inspirar as outras pessoas por aquilo que você faz. A Marisa, que todo domingo vocês veem a Marisa vir aqui. A Marisa, que dom a Marisa expressa toda vez que ela vem aqui trazer um house para quem vai pregar. Que dom é esse, irmãos? Você tem ideia? É o dom da avareza? Não. Qual é o dom? Me ajude aí, me ajude aí. Eu sei que para falar com máscara é difícil, me ajude, irmã. Generosidade. O dom da generosidade. Você não imagina a mensagem que a Marisa me passa toda vez que ela sobe aqui. Deus tem me feito um homem generoso. Deus tem feito desta casa um lugar de generosidade. Porque pessoas exercem o dom da generosidade com simplicidade. Não é para ostentação, não é para se mostrar, mas faz porque entende que tem um dom de Deus. A Marisa não é uma pessoa rica, conheço a história da Marisa. A Marisa pode ser classificada, né, como uma pessoa de bem poucas posses. Bem poucas posses. E sempre foi assim nos anos que eu conheço a Marisa. Ela vem de uma família de poucas posses. A mãe da Marisa, ela foi uma figura histórica em Curitiba. A mãe da Marisa, se você costumava passear na Rua 15, 30 anos atrás, a mãe da Marisa era uma daquelas pessoas que ficava lá sentada o dia todo, né, Marisa? E recebendo oferta das pessoas. Ela era um ponto de referência lá na Rua 15. Quantos anos ela ficou lá, Marisa, fazendo isso? Muitos anos. Eu a conheci lá.
Agora veja, como alguém que tem uma origem tão limitada, pode se tornar exemplo de generosidade na casa de Deus. É esse dom, dessa graça que me inspira e que me motiva a pensar no novo tempo de Deus para essa casa. Quando você entender o seu dom, quando você compreender essa graça que Cristo deu para você, né, para que você possa exercê-la, né, trazendo multiforme, ou formas variadas que nós vamos ter de servir a Deus. Por isso eu convido você a pensar, né, qual será a sua contribuição através do dom que Deus deu a você para construirmos juntos o reino de Deus, numa nova estação. Às vezes nós nos sentimos tão pequenos e tão limitados, achamos que o que temos é tão pouquinho, que falamos, por que eu vou servir o meu irmão com aquilo que eu tenho, a minha irmã? Uma igreja simples é construída a partir desta graça que Deus dá a cada um. Cada pessoa ajuda a edificar o reino segundo aquilo que recebeu e que é manifesto através do seu dom espiritual. Muito interessante, né, pensarmos sobre isso e nos colocarmos no corpo de Cristo com esta visão. Nesses últimos anos, né, Deus me permitiu fazer muitas coisas, trabalhar em vários lugares e fazer muita coisa. Mas no final do ano passado, eu comecei a orar para Deus sobre esta palavra, sobre esta graça que eu recebi dEle. E eu acho que eu tenho graça de Deus para muitas coisas. E uma das coisas que Deus me deu graça, e eu sei que é graça, é favor de Deus, minha casa reconhece isso, minha equipe, o Joel está aqui, reconhece isso. Deus me deu uma graça de administração financeira. Eu tenho uma graça de Deus. É um favor de Deus, né? É uma coisa fora do comum. Eu tenho uma inteligência financeira, para a glória de Deus, né, para administrar as coisas, para administrar a minha casa, para administrar essa casa, que eu reconheço. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu não tivesse entendido o chamado meu para o reino de Deus, eu seria um homem bem rico nessa terra. Eu seria bem rico, eu seria um grande empresário, eu não tenho dúvida disso. Eu fui convidado, antes de me tornar pastor, né, a fazer parte de negócios. Mas eu entendi que esta graça que Deus me deu, Ele não me deu para eu enriquecer, Ele me deu essa graça para eu servir o corpo de Cristo. Quando eu olho o que nós temos aqui nessa casa, né, o prédio, tudo que nós temos aqui, pouquíssimas igrejas, em Curitiba tem mais de 1.500 igrejas. Obrigado, Douglas. Pouquíssimas igrejas têm o que nós temos aqui. Isso não deve ser para orgulho, mas deve ser para reconhecermos a graça de Deus nessa casa. E quando alguém que recebe um dom, decide usar esse dom para servir o reino de Deus. E pensando sobre isso, eu falei, Deus, eu quero continuar servindo ao Senhor, né, desta maneira. Aí eu pensei, Deus, que outro dom o Senhor me deu? E aí eu lembrei, não que eu tenha esquecido, mas com a ênfase mais clara. Deus me deu uma graça para ser pastor. Ele me deu uma graça para ser pastor. Porém, eu não usei tanto desta graça para servir essa casa nos últimos anos. E agora nesse novo tempo, Deus falou muito comigo, meu filho, eu quero que você sirva esta casa com o dom que você recebeu. Gente, é tão simples isso, é tão simples, parece tão simples, mas preste atenção no que Deus vai fazer nesse novo tempo. E eu vou falar, provavelmente, essa palavra não é para quem está aqui, é para quem não está aqui e pode estar conectado hoje. Muitas ovelhinhas que estão desgarradas da igreja hoje,
por causa do dom que Deus me deu, eu quero ir atrás para buscá-las. Porque o pastor é aquele que vai atrás das ovelhas. Esse dom tem que ser exercido por mim e por todos aqueles que têm dons de pastor, para servirmos uns aos outros. Não adianta a igreja ficar malhando as pessoas, condenando as pessoas, se ela não faz aquilo que ela foi chamada para fazer. Então esse dom, essa graça, né, que Deus me deu, é para servir a igreja. E eu insisto com você, e qual é a graça que Deus te deu? Qual é a graça? Eu sei que tem tantos dons no meio da igreja que não estão sendo exercidos. E que nesse novo tempo eu estou certo que Deus vai te chamar e vai nos chamar e vai nos despertar para exercermos este dom. Romanos 12:6. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Queridos, irmãos e irmãs, temos diferentes dons. E eu realmente estou crendo tanto nesse novo tempo, na manifestação desta graça. Nós olharmos para as pessoas e ajudarmos a que elas descubram qual é a graça que Deus lhe deu e como podemos edificar o reino de Deus a partir desta graça. De uma forma muito simples. Isso aqui não é coisa sobrenatural, não. Sabe, Douglas, eu penso quando eu olho para isso, né, pensando nessa graça, nós olhamos as pessoas que ministram louvor. Isto é uma graça especial. É uma graça que Deus dá, e dá para um e não dá para os outros. Eu não tenho essa graça que vocês têm. Eu não tenho nada dessa graça que vocês têm. Eu não posso servir a igreja em nada do que tem aqui. Nada, absolutamente nada. Eu só posso servir a igreja ali. Se eu der 2 passos para trás, eu me torno inútil para a igreja. Cada um naquilo que foi chamado para servir a igreja. Não para nós, né, nos levantarmos, mas para servir a igreja. Esta graça, nós fazemos para Cristo, nós fazemos por Cristo e nós fazemos em Cristo, servindo uns aos outros. Imagina vocês que olham daqui, quantas pessoas que estão aí sentados têm essa mesma graça que vocês têm? Quantas pessoas que estão sentadas aí têm essa mesma graça que Deus me deu? Quantas pessoas que estão sentadas aí têm essa mesma graça que Deus deu a Marisa? E esse novo tempo Deus vai nos levar a olharmos de uma forma interessante para a igreja. E vermos as pessoas de uma forma simples e natural, exercendo o seu dom para a glória de Deus. Essa igreja, ela é maravilhosa quando ela se move desta maneira. Será uma igreja leve, será uma igreja encantadora, que eu e você vamos ter a maior alegria de participarmos dela. Eu estou certo, nesse novo tempo, né, Shalom, uma só igreja, debaixo desta graça maravilhosa de Cristo. Não é a graça que às vezes nos assusta quando ouvimos falar, meu Deus, essa graça, né, que as pessoas fazem tudo o que querem. Não, a igreja continua sendo lugar de santidade. O povo de Deus continua sendo um povo obediente à sua palavra e aos princípios do seu reino. É essa graça que vai nos levantar nesse tempo e fazer com que nós sejamos mais do que vencedores nessa nova estação. É essa graça que vai sustentar a nossa família, essa graça que vai sustentar os nossos jovens, os nossos adolescentes e as nossas crianças. Deus sempre manteve no meio da sociedade a sua igreja, expressão da sua graça, esperança para o mundo.